Cirurgia de catarata barata, cirurgia de catarata cara. Qual o custo realmente de uma cirurgia de catarata? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura de custos que formam para uma cirurgia de catarata, para você ter uma noção aí de como funciona isso na hora de pesquisar, né, de saber um pouco mais, é interessante saber um pouco mais sobre isso. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista, minha especialidade é cirurgia de catarata e de retina e faço parte do corpo clínico da equipe de cirurgiões da Visão Connect. Então eu separei esse assunto em alguns pontos importantes aqui para a gente discutir. Como que funciona a estrutura de custo, né? A gente tem que lembrar, primeiro ponto, que envolve uma série de pessoas, né? Tem um pessoal envolvido com a cirurgia em nível técnico disso, né? Por exemplo, nós temos o cirurgião propriamente, às vezes o cirurgião tem um auxiliar que vai junto, tem um anestesista, médico anestesista está envolvido na cirurgia, a equipe do corpo de enfermagem, tem a enfermeira responsável no bloco cirúrgico, técnica de enfermagem, e desde dos outros componentes todos, né, de pessoal, a própria recepcionista, o pessoal da limpeza. Então a gente tem que considerar que tem uma série de pessoas envolvidas para aquilo dar certo. O segundo ponto, a gente tem equipamentos médicos específicos para a cirurgia. A gente precisa de um microscópio, a cirurgia toda é feita em microscópio, precisa de um equipamento médico para aspiração da catarata, a aspiração em si da catarata. Então, a depender dos equipamentos também, isso tem uma série de variações, né? Aqueles equipamentos têm um custo que precisam estar envolvidos ali na cirurgia. Outro ponto são os insumos específicos para a cirurgia, insumos e próteses. Por exemplo, um bisturi é específico para a cirurgia, tem medicações que são específicas para a cirurgia de catarata, e tem a lente também, que a gente vai usar em toda a cirurgia de catarata. Toda cirurgia de catarata, ela é previsto o uso de uma lente intraocular personalizada para aquele paciente. Então, por exemplo, se a gente toma em consideração a mesma clínica ou o mesmo hospital, tem uma série, às vezes a própria cirurgia de catarata tem uma série de variações de preço, em geral baseado no tipo de lente que vai ser usado. Tá? Outro ponto importante é a própria infraestrutura, né? Manutenção do centro cirúrgico, o próprio centro cirúrgico, né, com toda a sua infraestrutura, todos os componentes de urgência que estão lá à disposição, caso necessário, toda a energia, a água, etc. Então tem a infraestrutura que compõe também uma parte dos custos da cirurgia e o grande sócio de tudo, né, de serviços e produtos, que é o governo. Então tem tributos, impostos também que são relativos e estão precificados, vai estar dentro do preço, parte é imposto, que a gente precisa prestar conta aí com o governo. Tá? Então, esses são os pontos importantes que formam o preço de uma cirurgia de catarata. Então, uma clínica que se propõe a fazer preço mais acessível, preço mais popular, ela precisa estrategicamente compor esse preço baseado na segurança que ela entrega para o paciente. Tá? Então, e na média de resultados, né? Por exemplo, se uma cirurgia de catarata, a gente, em média, de todos os cirurgiões, etc., a gente tem resultados que são esperados serem atingidos acima de 99% das vezes, é uma cirurgia com segurança muito alta, a gente precisa, nessa estrutura de custo, manter essa proporção aí. Então, a gente não pode acabar reduzindo o custo, a clínica XYZ, a ponto de correr o risco de baixar essa proporção aí de chance de resultado positivo. Ela tem que ficar na média, pelo menos, né, isso seria o mais ético, do que acontece na maioria das cirurgias de catarata. Então a gente precisa manter isso e, claro, como ponto principal, a segurança do paciente e de todas as pessoas envolvidas. Tá? Dentro das regulações, tudo com padrões, tem norma para tudo, tem uma série de normas, isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Então é isso, assim, tem clínicas e hospitais que, se a gente for pesquisar, né, no Brasil afora, dentro do próprio estado, às vezes na mesma cidade, com cirurgias variando de preço 20 vezes, 30 vezes, né, entre uma e outra. Então, sempre levar isso em consideração, né? Quem é o cirurgião que está ali do outro lado, quem é a clínica que está ali do outro lado, que tipo de estrutura tem, a segurança, equipamentos.
Isso tudo precisa ser discutido para que o paciente vá com confiança, né, para a cirurgia e com segurança. Tá? Espero ter ajudado com esse vídeo. Para mais sobre mais vídeos, né, mais discussão sobre o assunto de cirurgias oculares, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar sempre falando sobre isso.